Olá para você, telespectador internauta. No ponto de vista de hoje, nós vamos conversar com um estudioso da teologia islâmica, o Sheikh Ahmad Al-Khatib. Ele é fundador da Associação Livro Aberto Núcleo Islâmico, que já ajudou quase 500 famílias de refugiados aqui em Guarulhos. Você quer conhecer esse trabalho? Não saia daí, porque o ponto de vista começa daqui a pouco. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bem-vindo, Sheikh Ahmad, ao Ponto de Vista. Bom dia, obrigado. A Associação Livro Aberto ela foi fundada em 2013. Sim. O objetivo de fundação dela foi justamente de auxiliar os refugiados. Qual que foi a grande meta aí dessa criação? A ONG Livro Aberto, o objetivo dela era educativo. Era o nosso objetivo de alguns rapazes daqui de Guarulhos e outros que a gente se encontrou e que a gente viu que tem um certo déficit, um nível que poderia ser melhorado nas periferias de Guarulhos. E a gente pensou em colocar escolas nas periferias. E quando a gente iniciou o projeto, aconteceu a guerra. Era há 8 anos, mas a gente conseguiu iniciar a documentação em 2012 e foi aprovado em 2013. Mas em 2011 já tinha acontecido a guerra, já tinha iniciado a guerra na Síria. E quando em 2012 e em 2013 iniciou a imigração dos refugiados da Síria para cá, a gente se deparou com um caso muito mais emergencial do que ter escolas ou ter um projeto educativo. A gente começou a receber os refugiados por um motivo grande, que é um motivo humano, e outro motivo que eu estudei na Síria há 7 anos. Eu sou libanês, nasci no Líbano, mas eu estudei na Síria. Eu falei, nós temos uma obrigação muito grande, eu pensei comigo, temos uma obrigação muito grande com essas pessoas de acolher elas. E a gente iniciou esse projeto de acolher essas famílias, essas pessoas que necessitam de um abrigo. E que tipo de acolhimento que vocês fazem? Como que vocês auxiliam? Primeiramente, a gente tinha uma sede na Santa Mena, recebia essas pessoas. No primeiro dia, acolhe eles, a família, uma família, ou 2 ou 3, vão dormir, comer e beber, e ver a situação deles, de saúde, de tudo o que eles precisam, né? Até se eles não tiverem roupa, a gente arrumava roupa para eles. Depois, estudava a situação de cada família. Às vezes temos profissionais que podem iniciar. Tem outros que eram empresários que eles não têm capital para iniciar um serviço. E um empresário que era construtor, por exemplo, ele não vai poder trabalhar como pedreiro ou trabalhar como operário aqui. Ele não tem condições físicas nem psicológicas, né? Então a gente estudava o caso de cada um e procurava o empresário, onde que ele adotava essa família, a gente alugava uma casa para ela, porque não podia permanecer lá, porque a gente ia receber outras pessoas. Então alugava uma casa, e essa casa era paga para 1 ano ou 3, 4 meses pelo empresário, e procurava outro empresário onde que ele poderia ajudar na alimentação, até que ele encontrasse, o pai da família ou a família, um rumo de trabalhar, de querer viajar, fazer um projeto. Alguns deles abriram restaurantes aqui em Guarulhos, tem 2 ou 3 restaurantes. Outros trabalharam de garçom, cada um procurou o rumo da vida dele, né? Então a gente arrumava emprego, e nos primeiros dias a gente
pagava, a gente tinha 2 ou 3 funcionários que têm táxi, pagava para eles, levar eles para a Polícia Federal, para legalizar eles, para fazer a documentação deles. Era cuidar em geral, porque eles não sabem a língua, né? Então a gente cuidava primeiros passos, onde acolher eles, estudar o caso deles, ver a situação deles, depois legalizava eles e arrumava emprego. Você falou assim que alguns eram empresários. Qual que é o perfil do refugiado, pelo menos desses que vocês tiveram contato, né? Tem mais homens, mulheres, são sempre famílias? Quais são as profissões aí mais recorrentes? Pela cultura dos países muçulmanos árabes, né? Mulher, a gente recebeu uma mulher só. Não, 2 famílias que não tinham um marido, não tem pai da família, né? A mulher que veio sozinha, a única mulher, e a outra com 2 filhas, mas o resto todos são famílias. Ao que seja, por outro lado, rapazes, homens. A gente recebeu vários homens que a família, infelizmente, faleceu, ao que seja, morreu por algum motivo de lá. Então, alguns pais de família que vieram ser sozinhos e mais famílias do que pessoas individuais. E assim, quais são as características de profissão dessas pessoas que vieram para cá? A maioria deles são profissionais da área de construção, tipo restaurantes, eletricistas. Tem vários, tinha dentista, cabeleireiro, de tudo que eu acho que, entre parênteses, essa onda de refúgio, ela também pode trazer benefício para qualquer lugar que o refugiado vai, né? Porque já vem com cultura diferente, com ideias diferentes, como a mídia está mostrando as táticas deles de fazer comida, alimento, como cabeleireiro. Então, cada família já vem como uma profissão diferente da outra, né? E qual, na tua opinião, é o maior desafio de adaptação deles aqui no Brasil, na cultura brasileira? A língua, mais a língua. A língua é para ele conseguir se comunicar com as pessoas, é para ele conseguir arrumar um emprego. Seria a língua. Como ele vai, um eletricista que trabalha comigo, um pedreiro, ele não consegue se comunicar com as pessoas, demora, e principalmente quando o pai de família, ou a pessoa, e normalmente 99% dessas famílias só o pai que trabalha, a mulher não trabalha. A mulher cuida da família, cuida dos filhos, né? Então, ele tem como obrigação trabalhar. Isso é uma grande dificuldade para ele conseguir se adaptar no mercado de trabalho aqui no Brasil, né? Então, a língua é um obstáculo muito grande para ele conseguir trabalhar. E como o Brasil também está em crise, é outro obstáculo. Tem vários, né? E como que vocês fazem, por exemplo, para ensinar a língua, o idioma para eles? No começo, a gente pediu para a Prefeitura de Guarulhos ceder alguns professores através de um ofício da ONG, e realmente ela mandou. E outros voluntários como professores ensinou várias famílias. Mas como nós temos uma dificuldade muito grande, porque temos crianças e temos pessoas que quase têm 50, 60 anos, e tem as mulheres, e são pessoas de níveis diferentes de cultura ou de educação, né? Alguns têm universidade e outros são apenas letrados, né, e sabem escrever. Então, os professores encontravam dificuldade para ensinar eles. E hoje em dia a Unifesp também está oferecendo um curso, e várias outras universidades ofereceram o curso de graça. Então, a gente está ajudando eles para ter... A Unifesp aqui de Guarulhos está dando curso para eles, como a Cibra, que é a mesquita de Guarulhos aqui, também cedeu professores agora para ensinar os refugiados a língua portuguesa. Então, eles estão tendo um suporte bom agora. Bom. E a gente, você, né, tem 12 funcionários estrangeiros na sua empresa aí de Cama Box, e a gente foi conhecer esses funcionários, né? Agora a gente vai mostrar um pouquinho da história
do Walid Alassane. Ele tem 25 anos, é do Benin, na África. E então a gente vai saber um pouquinho da história dele. Ele não é refugiado, né? É um estrangeiro que está trabalhando aqui no Brasil, mas a gente quer saber como é que foi a recepção e como que é a vida dele aqui em Guarulhos. Quando eu estava no Benin, eu trabalhava com meu pai. Ele era vendedor de artesanato, as coisas antigas. Aí as coisas estão começando para ficar um pouco difícil. Aí, bom, eu decidi sair de lá, vir para cá, para ver como que é também. Aí já estou aqui, já faz 2 anos. Quando eu entrei aqui, eu tinha um amigo meu que se chama Abdul. Ele trabalhava aqui, aí ele me recebeu aqui. Aí, junto com Sheikh Ahmad, eles me recebeu, me deu uma oportunidade de trabalho. Aí eu gostei de ficar. Para mim tá bom, ótimo. Dá pra gente sobreviver, né? Aí ajuda a gente para pagar aluguel, se sustentar. É muito importante. É melhor que ficar em casa. Aí, quando a gente mora de aluguel assim, você atrasa um pouquinho, o dono da casa vai te deixar a gente na rua. Aí, então, aqui é uma oportunidade que a gente dá, ele dá pra gente trabalhar à vontade. Muito bom. Ele ajuda a gente bastante, muito. Mas qualquer coisa ele pergunta o que a gente precisa. Aí, quando ele se sente que ele possa ajudar, ele ajuda. É importante porque, bom, para mim, é um segundo pai para mim aqui no Brasil, porque dificuldade, eu não vou falar que eu encontrei muita dificuldade igual os outros pessoas que entrou aqui, porque já conheci bastante os amigos que passou por... Tem um lugar em São Paulo que passou dificuldade. Não, eu não. Graças a Deus. Porque quando eu entrei aqui, me dá um lugar para dormir, trabalho. Aí foi muito, muito, muito bem para mim. Em Guarulhos, eu quero ficar. Porque já vou ter um filho aqui. Aí minha mulher tá grávida, que ele disse para vocês. A gente mora junto. Eu quero ficar. E bom, para mim, eu penso se posso melhorar, eu vou ficar. E a única coisa que eu vou fazer é passear, visitar minha família e voltar. Porque aqui, bom, todo mundo gostou de estrangeiros. Aí eles ajudam. É só isso. Aí, para mim, eu me senti já, tipo, aqui, Brasil é meu segundo país. Só isso. Ahmad, na sua empresa, você, enfim, tem esses 12 estrangeiros. Como que é você trabalhar, né, com os estrangeiros e alguns deles de nacionalidade diferente, né? Tem esse funcionário que é do Benin, também tem outros funcionários sírios. Como que é essa dinâmica de trabalhar com estrangeiros? Então, a gente não apenas ajuda os refugiados, até brasileiros que precisam de ajuda, como a gente ajuda, a ONG, ela tem um trabalho social, não só apenas com os refugiados, nem era o objetivo só os refugiados, mas como a gente vê que os refugiados, um plano emergencial, a gente focou mais nos refugiados. O foco da ONG é o ser humano. O ser humano, o que ele precisa, qual que é o problema que ele encontra na vida dele, até que seja psicológico, a gente tenta ajudar esse ser humano para ele encontrar a facilidade e a solução na vida dele. Então, os africanos que encontram uma dificuldade muito grande nos países deles, econômica, eles vêm para cá para encontrar uma vida melhor. E nessa trajetória, eles têm uma dificuldade para conseguir se legalizar aqui no Brasil.
E nessa etapa da vida deles, eles precisam de ajuda, porque eles não conseguem arrumar emprego em empresa, porque não tem carteira profissional, não tem documentação. Então, a gente tenta também ajudar eles, para eles conseguir passar essa dificuldade até se legalizar e conseguir ir para uma outra empresa. E a gente também conversou com o Bilal Ahmad, ele é refugiado da Síria. A cidade dele foi a primeira cidade, né, onde houve os protestos iniciais da revolução aí, pró-democracia na Síria. Ele está há 2 anos e meio no Brasil, vai contar um pouquinho da história dele para a gente também, como é que foi a recepção dele no Brasil. Eu estava na Síria, vivo lá antes da guerra, vivo normal, tudo bom. Eu tenho casa, tenho trabalho, eletricista lá, entendi? Tudo bom, não tenho problema. Mas depois faz guerra, muito problema, muito guerra. Minha casa vai, muito problema. Depois eu vou para Líbano, moro na Beirute, mais ou menos 2 anos moro lá na Líbano. Depois Líbano mais problema, porque eu não tenho documento na Líbano. Eu palestino, outro sírio, entende? Mais problema na Líbano. Depois, amigo fala para mim, depois tem visita Brasil. Depois vai consulado Brasil na Beirute. Pega visita, coloca. Depois vem aqui, Brasil. E agora trabalho com o Ahmad, porque ele fala para ele entende árabe, mas outro, eu não falo, só pouco. Às vezes trabalho com pessoas brasileiras, mas pouco. Muito trabalho com árabe, entende? Mas eles. E Sheikh Ahmad de sempre ajuda muçulmano, ajuda árabe, ajuda africano, não tem problema. Às vezes eu não tenho esse e falo para ele, o que é isso? Ele fala para mim, fala árabe. Esse não entende, ele ajuda esse. Primeiro chegou no Brasil, ele ajuda na alugar casa, entende? Mas ajuda trabalho na fábrica. O outro amigo Ahmad fala tem eletricista, ele não é brasileiro. Igual essa coisa. Eu gosto brasileiro, porque brasileiro, gente brasileiro diferente, outro árabe, outro americano. Gente brasileiro não tem problema, muçulmano, árabe ajuda, ele gostou outro país brasileiro, ajuda. Ahmad, você abriu as portas da sua empresa para esses refugiados, né? Você estava contando que não são só refugiados da Síria, também são estrangeiros. O que isso significa para você? Então, o trabalho que a gente faz na ONG, como a gente mencionou, que é também arrumar o emprego, ensinar a pessoa como pescar, não só apenas ajudar financeiramente. Esse senhor que é o Bilal, que tem uma família, que já tem um filho brasileiro que nasceu aqui, quando ele chegou no aeroporto de Guarulhos, ele não tinha aonde ir, mas foi, acho que, falar com a polícia encaminhou ele para falar com o escritório da Prefeitura de Guarulhos no aeroporto, e a Prefeitura levou ele para um abrigo aqui em Guarulhos. E o abrigo, como conhecem a gente, conhece a ONG, ligou para a gente que tinha 2 famílias, eram 2, não, ele e a outra família também, e mais 2 rapazes, né? Ligaram para a gente foi até o abrigo e pegamos eles e trouxemos eles até a ONG. E arrumamos casa e arrumamos emprego para ele. E o nosso serviço, a minha empresa, ela é a porta sempre aberta. Às vezes eles trabalham um tempo, vai para outra empresa, trabalham, encontra dificuldade, volta. A gente abre a porta novamente para eles. São vários que aconteceu várias vezes, porque é o certo não deixar eles nessas dificuldades, né? Não abandonar eles nessa fase da vida, porque perderam tudo. Os refugiados perderam família,
casa, dinheiro. Então, a gente tem que estar do lado deles nessa fase da vida, porque algumas famílias que têm já irmã na Europa, outra irmã, vamos dizer, na Turquia, uma outra irmã, o pai dela está em outro país, ela está no Brasil. Então, essas famílias se perderam, né? E esse é um estado psicológico muito difícil, né? Então, está aí o papel da associação de ajudá-los. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas no próximo bloco a gente volta conversando aí com o Al-Hamad Al-Khatib. Então, você que está acompanhando o programa, não saia daí. A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o Sheikh Ahmad Al-Khatib. Ahmad, dia 21 de julho você teve que acompanhar os policiais federais até a sede que fica aqui em Guarulhos, lá no aeroporto, por conta aí da operação Hashtag. Essa operação ela prendeu vários suspeitos de atos terroristas, né, pessoas que estavam planejando atos terroristas aqui para acontecerem nos Jogos Olímpicos. Isso foi antes dos Jogos Olímpicos. Por que enfim, a polícia disse que havia 2 suspeitos entre essas pessoas que haviam sido seus ex-funcionários. Por que eles realmente emitiram esse mandado, né, de condução coercitiva com relação a você? Por esse motivo mesmo, porque esses 2 funcionários que trabalhavam comigo, um deles era membro da ONG, o Antônio Andrade, eles talvez, não sei como, mencionaram algumas coisas do terrorismo e me perguntou também sobre algumas informações sobre a teologia islâmica, a jurisprudência islâmica, que tem tudo a ver com o Estado Islâmico, né? Então, essas informações que eu falo sempre que aqui falta algumas informações sobre a jurisprudência islâmica que pode, o Estado Islâmico faz uma oração e os muçulmanos fazem essa oração. Não significa que os muçulmanos acompanham o Estado Islâmico nas ideias deles, né? Tem algo que é chamado baiá, que é chamado em português batismo, né? Isso existe na jurisprudência islâmica. O Antônio Andrade, ele estudou no Egito. Quando ele voltou do Egito, eu tinha esse trabalho social com os brasileiros revertidos ao islamismo, né? Eu acolhia eles e sempre essas pessoas tem uma informação muito longa, uma história muito longa, que é a história que existe dentro dos muçulmanos aqui, a sociedade islâmica, não árabe, a sociedade islâmica aqui no Brasil, existe, vamos dizer, grupos dos brasileiros, grupo dos libaneses, até dentro dos muçulmanos tem os africanos que vivem a sós, tem os marroquinos que vivem a sós, né?
E eu fazia sempre parte dos brasileiros, né? Então, eu acolhia mais os brasileiros. E como eu sou teólogo, então, a qualquer informação que eles precisavam, eles corriam até a mim para ter essa informação. Então, essa informação ele tirou comigo, né? E depois das investigações, através de o Dr. Marcelo, ele me trouxe o que foi falado entre eles, que eles me escolhiam como líder deles, né? Religioso, não o líder do grupo terrorista, não, religioso, para se informar comigo. É pelo acolhimento que eu fazia para eles, mas na ONG eu tenho grupos de 300, 400 pessoas que, me consideram como sheik e me perguntam sobre a religião islâmica. Então, significa se tem 1 ou 2 fizeram algo errado, ou 10, eu não tenho culpa disso. Mas como foi essa conversa entre eu e ele pelo Facebook, e me perguntou como se faz o Estado Islâmico isso, são informações islâmicas, não são informações para ele ser isso ou ser aquilo, ou incentivando ele a tomar essa decisão ou aquela, né? Então, a Polícia Federal me perguntou por que isso. E existe, eu acho que aqui no Brasil as autoridades precisam se informar mais sobre a jurisprudência islâmica para não acontecer alguma injustiça com alguém que não tem nada a ver com... Eu tenho 27 anos no Brasil, moro há 27 anos. Não tem nada de terrorismo, ou as outras pessoas que não existem essas intenções. Nem a religião islâmica incentiva isso, né? Em todas as religiões tem... eu acho que são terroristas, ou são radicais, em todos os partidos, todas as religiões. Como os corintianos aqui no Brasil e os palmeirenses, ou que seja, os são paulinos, tem alguns deles que lutam um contra o outro e até agridem, até matam o outro, né? Quer dizer que as torcidas são terroristas? Não. Então, significa que quando a gente não pode julgar as pessoas pela atitude dos outros. E eu sou uma pessoa que estuda todas as facções, o que acontece no nosso mundo árabe e islâmico. Eu preciso estudar, porque as pessoas voltam até a mim e querem se informar, querem saber o que acontece lá. Eu tenho que ter a informação correta. Eu tenho que saber o que responder para eles. Se hoje, um aluno numa escola, se o aluno perguntar para o professor sobre o iPad, qual é a tecla que pode baixar o Waze, se ele não souber de onde que é o professor, ele vai perder uma confiança do aluno, não é? Então, hoje, nós devemos ser informados. Com relação ao Estado Islâmico, as pessoas, claro, a gente assiste as notícias, as pessoas de um modo geral têm acesso e, enfim, os casos que aconteceram no início, né, o atentado terrorista, que eles se responsabilizaram pelo que aconteceu lá. No caso do Estado Islâmico, o que ele representa para a religião islâmica, na tua opinião? Então, são muçulmanos. A gente não pode falar que eles não são muçulmanos, né? Porque eles falam que são muçulmanos, eles praticam a religião islâmica, né? Só que são pessoas revoltadas. Este Bilal que nós mencionamos aqui no nosso assunto, que foi refugiado, ele tem um vídeo onde que ele mostra para mim que o corpo dele todo vermelho. Quando começou a revolução na Síria, ele foi preso, por isso que ele fugiu da Síria, veio para cá. Ele foi preso por engano e quase morreu. Foi a mulher dele, a família dele, venderam a casa para pagar para o governo para tirar ele da cadeia. E muitos deles morreram. Então, essas pessoas, quando saem, ou aquela história que eu te contei daquele menino, são pessoas revoltadas. Eu ouvi a história do chefe do Estado Islâmico por um americano. Tá, o YouTube existe ainda. Se quiser, eu te passo. Ele fala a história dele, que ele foi preso pelos americanos no Iraque. Então, ele era líder religioso, não era nada, não era terrorista. Então, essas pessoas, quando eles perdem a família, perdem a casa, perdem tudo, eles se tornam revoltados, eles não têm mais nada a perder. Aí eles saem para a guerra, saem para fazer horrores como aconteceu com eles, né? Então, não deixam de ser muçulmanos,
mas eles são pessoas que perderam tudo e não tem nada a perder para fazer o que estão fazendo. Mas, por exemplo, né, um dos princípios do islamismo, se não fosse me corrija, é a questão da bondade, da justiça. Essas mortes, né, em nome, enfim, de Alá, e no caso também da Igreja Católica, também na Guerra Santa, muita gente matou em nome de Deus. Isso não vai um pouco contra os princípios do... Eu acredito que eles existem ainda, o Estado Islâmico, porque as grandes... eu vou responder, mas eu estou querendo só chegar lá junto com a ideia. Existe o Estado Islâmico com a permissão de grandes forças ou grandes países do mundo. A permissão deles, porque se eles quiserem acabar com eles hoje, eles conseguem. Pelo que a gente sabe, o Japão um dia lutou contra os Estados Unidos, mas mesmo assim os Estados Unidos, que me desculpe o Japão, o povo japonês, eles jogaram com 2 bombas os americanos e acabou com tudo. Mandaram que o Japão era muito mais forte que o Estado Islâmico, muito mais naquela época, né? É um país, uma soberania, ele e o Vietnã, mas mesmo assim os Estados Unidos usou algo que acabou com o Japão. Então, se os grandes países do mundo querem acabar com o Estado Islâmico, eles conseguem acabar. Mas eu acho que não tem interesse de acabar. Por isso que a religião islâmica, não todos os sábios muçulmanos do mundo todo, os acadêmicos islâmicos, que têm uma grande influência na sociedade islâmica, não aceitam eles. E quem mais sofre com isso tudo são os muçulmanos. E no seu caso, né, você viveu 7 anos, né, na Síria. Sim. E o que você acha desse conflito que se armou lá na Síria? E são vários personagens envolvidos. Tem o governo sírio do Bashar al-Assad, os grupos rebeldes, forças curdas, o Estado Islâmico. Tem uma série de grupos que estão tentando ali ou conquistar territórios ou manter territórios. Como que você... qual que é a sua opinião sobre esse conflito? Olha, nada claro ainda. Não existe só isso que está guerreando lá. Só grupos. Lá tem xiita e sunita. Eu sou sunita. E a guerra está grande, está maior entre esses 2 grupos, sunita e xiita. Não está mais entre Estado Islâmico e não sei quem, o Bashar. Não está mais isso. Hoje tem a Rússia e Irã, e tem outras, China e outras forças. Estou me fazendo de político aqui agora. E tem, por outro lado, outros países estão guerreando. Não é mais o Bashar, porque só grupos que vieram do Irã, do Afeganistão, do Paquistão, de outros países também que estão guerreando na Síria, são 45 grupos iraquianos. Eu tenho os nomes deles todos. Tem vários grupos também que vieram de outros países, sunita, também estão guerreando. Então, o Bashar ficou o que é menos, o ditador da Síria ficou o que é menos contado na Síria agora. Ele só apenas, hoje, ele obedece, ele não manda nada na Síria. Então, a guerra existe e não sei que fim que vai ter. Eu sei que tem povo que está sofrendo, só isso que me choca, né? Que o mundo, ou as grandes forças do mundo, não liga que se morreu. A gente assiste no Alepo, na Síria, que morre diariamente 100 pessoas, 150 pessoas, 30 crianças. Vocês estão vendo pela mídia 1% do que acontece. Eu sei que, porque eu assisto outras TVs de lá, ou até YouTubes, a gente assiste aqui no Brasil 5%, para não exagerar, do que acontece lá. Isso não é terrorismo? Ou só terrorismo que acontece quando explode uma bomba em Bruxelas ou na França? Só isso é terrorismo? O que é o ser humano que está lá na Europa é diferente do ser humano que está no Oriente Médio. Eu acho que existem dois pesos e 2 medidas nesse mundo hoje em dia. Isso que eu posso falar. Com relação aí à postura que o Brasil tem tomado com relação aos refugiados, a gente tem aqui que os dados do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, segundo o CONARE,
Nos últimos 5 anos, o número de pedidos de refúgio no Brasil subiu de 966 para 28.670, que é mais ou menos o período aí de início da guerra na Síria. E de acordo com esse mesmo instituto, o Brasil abrigava no início desse ano, 8.863 refugiados de 79 nacionalidades. Como que você enxerga a atuação do Brasil na política de recepção de refugiados? Pelo trabalho, ou pelo meu ponto de vista, nesse aspecto, eu posso dizer que parabéns para o povo brasileiro. E obrigado para o governo brasileiro. Mas eu estou muito mais satisfeito com o povo brasileiro e não com o governo brasileiro. Por 2 motivos. Quais são? O povo brasileiro é um povo muito hospitaleiro. Eu vivo aqui no Brasil há muito tempo, nunca tive uma situação econômica boa, mas eu vivo pela bondade, pelo sorriso, pela irmandade, porque eu me sinto em casa aqui com o povo brasileiro. Por isso que eu vivo no Brasil. Agora, lá no Líbano tem mais segurança hoje em dia que aqui. A situação econômica é mais que aqui. Mas o povo brasileiro é um povo maravilhoso. Agora, o governo brasileiro, ele recepcionou os refugiados, só que não deu muito auxílio para eles de ajuda financeira. Por isso que os refugiados que nós recebemos, 70% deles foram embora para a Europa, através da Guiana Francesa. Eles estão na Guiana Francesa. Lá eles dão residência, salário, até que eles comecem a vida, até que eles iniciem de se acostumar com o país, né? Então, o governo brasileiro, a gente não pode exigir nada, mas obrigado. A gente só pode dizer agradecer, porque ele recepcionou eles, encontraram um lugar seguro, pelo menos, né? Só que o povo brasileiro ajudou. Isso não era suficiente para um pai de 50 anos aos 60 anos que vem para cá com 3 crianças ou 4 crianças, com a mulher que não sabe falar a língua, não sabe como é o tipo do trabalho, como ele vai entrar nesse mercado de trabalho. Não é suficiente, ele não consegue iniciar. Nem o próprio brasileiro não está conseguindo encontrar emprego. Então essa ajuda foi, eu posso dizer aqui, como libanês e brasileiro, ou como brasileiro libanês, foi uma ajuda que poderia ser melhor. Tá? Estou sendo assim sincero, né? Poderia ser melhor. Só que foi ótima, boa, mas poderia ser melhor pelo governo brasileiro, né? E a gente poderia se beneficiar muito deles, porque tinha muitos deles que são professores de inglês, professores de línguas, de química, de tudo que eu tinha projeto para eles, da gente abrir escolas nas periferias e levar eles para ensinar essas pessoas. O governo brasileiro poderia se beneficiar deles também, só que infelizmente não foi isso que aconteceu. E é importante a gente ficar sabendo disso. Agora, quem agradece, você sou eu, o ponto de vista. Obrigada pela sua participação, por esses esclarecimentos, para debater um pouquinho dessa questão dos conflitos, do Estado Islâmico, para a gente entender isso melhor. Muito obrigada, Sheikh. Obrigado Brasil, obrigado Câmara Municipal de Guarulhos, obrigado a todos vocês. E espero que a gente sempre encontre soluções melhores para os seres humanos juntos, trabalhando junto. Obrigado. Eu entrevistei o Sheikh Ahmad Al-Khatib e eu agradeço também a sua audiência, você que acompanhou até agora o nosso programa. Lembrando sempre que tem ponto de vista toda quarta-feira, depois do Jornal da Câmara. A gente prepara uma edição inédita sempre para você, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.